organiza nesta hora e mais um seminário nesta semana, porque aproveitámos a ocasião da passagem por cá da professora Maria Grácia Russo, que é diretora da Faculdade de Interpretação e Tradução da Universidade Internacional de Roma e que é uma grande especialista em língua e literaturas portuguesas, nas quais se especializou desde os anos 70 do século passado, que se dedica ao ensino, à tradução e à promoção da língua portuguesa no universo italiano e que é uma grande amiga de Portugal, da nossa língua, da nossa cultura e tem feito grandes serviços ao serviço da sua promoção e ensino. Portanto, é uma honra tê-la cá connosco para fazer uma conferência muito interessante, que certamente interessará a quem está aqui a ouvir-nos, dado que é uma grande conhecedora não só do assunto que vai tratar, mas também de grandes temas da cultura portuguesa em que se tem especializado. Portanto, em nome da Cátedra de Estudos Globais, duas boas-vindas à professora Maria Grácia Russo e agora dou o meu lugar ao Sr. Pró-Reitor, professor Dr. João Rabão Caetano, que coordenará esta sessão. Ora bem, muito boa tarde a todos. É com grande gosto que estou hoje aqui e que saúdo a professora Maria Grácia Russo por estar em Portugal e por se interessar pela língua portuguesa, que diz tanto de nós portugueses, mas também de nós na relação com tantos italianos, que eu também já aprendi a falar bem português, sendo que o italiano e o que é o italiano também uma língua belíssima. Por isso, seja muito bem-vinda à Universidade Aberta. Estamos desejosos de ouvi-la falar sobre um tema que ainda por cima é sobre o papel de Itália na descolonização de Angola e o papel de Agostinho Neto, um outro grande poeta de língua portuguesa. A palavra é sua. Muito obrigada, Sr. Dr. Professor João Rabão Caetano, por ter aceito a coordenação desta mesa. Boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, eu queria agradecer, obviamente, à reitora, Carla Bispo Padre de Oliveira, por ter permitido esta minha presença aqui e, obviamente, à Cátedra de Estudos Globais, dirigida pelo Sr. Professor Dr. José Eduardo Franco, também é muito meu amigo. E, portanto, digamos que esta é mais uma mesa de amizade do que de grandes competências, como vocês me apresentaram. Mas muito obrigada, fico aqui ao vosso dispor. Portanto, pensámos de tratar deste tema porque é uma maneira para entrelaçar, digamos, as duas culturas, a portuguesa ou também a angolana, porque também daí a cultura nasce, e a cultura italiana. Então, um tema que vamos abordar é o processo de descolonização em África. O PowerPoint, não sei. Portanto, a Guerra da Independência de Angola é também conhecida como Luta Armada de Libertação Nacional. Como se sabe, foi um conflito armado entre as forças independentistas de Angola e as Forças Armadas de Portugal. O dia e o mês do começo desta Guerra da Independência pode variar segundo a opinião dos vários movimentos independentistas, 4 de fevereiro ou 15 de março, mas o ano de 1961 fica, digamos, igual para todos. Quando em 1961 começam as lutas armadas e a nossa análise em relação ao contributo italiano nessa situação política começará a partir dos anos 60. Como todos sabemos, a informação pública concorre ativamente na construção do nosso imaginário. Escolha das palavras utilizadas para a descrição de uma pessoa ou de um acontecimento influencia relações humanas, chegando a mudar e alterar ideias e opiniões. A imprensa, sendo um instrumento cultural, mas sobretudo político e econômico, muitas vezes subvencionado por partidos ou privados ligados a específicas áreas ideológicas, atribui-se ao longo do tempo não apenas um papel informativo, mas sobretudo de orientação social, segundo as linhas editoriais.
Neste sentido, os mass média trabalham sobre o nosso imaginário pessoal e coletivo, filtrando juízos e prejuízos. Vamos então à nossa história. Bom, no mês de maio de 1960, o Movimento pela Independência Nacional de Angola muda o seu nome para Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, conforme as instruções dadas por Lúcio Lara e Manuel Pedro Pacavira, os dois angolanos em Brazzaville. Na composição da direção, um papel preponderante é desempenhado, como sabemos, por Agostinho Neto. No dia 8 de julho de 1960, Agostinho Neto veio a ser detido em Luanda e enviado um mês depois para a cadeia de Aljube, em Lisboa, onde ficará 3 meses. Com ele foi preso também o padre Joaquim Pinto de Andrade, que será deportado para São Tomé, enquanto Agostinho Neto, nesta mesma altura, era enviado para Cabo Verde. Os dois sem culpa formada. Na noite entre 3 e 4 de fevereiro do ano seguinte, um assalto às prisões e estabelecimentos militares em Luanda por nacionalistas angolanos provocou uma violenta repressão nos mocecas da capital e em Coluibengo, provocando centenas de mortos, e no mesmo dia 4 de fevereiro a eclosão da revolta dos plantadores de algodão na Baixa de Cassange, em Malonge, foi reprimida ao napalm, provocando 7.000 mortos na população civil angolana. O nosso espólio da imprensa italiana, sem nenhuma pretensão de exaustividade, foi feito a partir deste ano, sobretudo porque investigações feitas anteriormente em alguns jornais anteriores a 1961 não deram resultados significativos. Confirma esta tardia tomada de consciência por parte da Europa Edmundo Rocha, no seu ensaio Angola, contribuição ao estudo da gênese do nacionalismo moderno angolano, período 50 e 104, testemunha estudo documental, publicado pela Quilombolombe, em Luanda, em 2001. O qual sugere que o apoio dos países socialistas não foi imediato nem automático. Foi preciso a saída de Agostinho Neto de Portugal, em junho de 1962, operação montada e executada pelo PCP, para que a URSS saísse da reserva que até aí mantinha. Até essa altura, o MPLA só contara com o apoio da China Popular, obtido graças às 2 viagens de Viriato da Cruz à China, a primeira em 58, como escritor angolano, e a segunda em 60, como secretário-geral do MPLA. Estou a citar ainda do Edmundo Rocha. Foi também nesse período, continua Edmundo Rocha, que se sentiu a necessidade do apoio de movimentos e de personalidades progressistas na Europa Ocidental. Criaram-se então os embriões dos comitês de apoio na Bélgica, em França, na Alemanha, na Inglaterra e na Itália, os quais viriam a esclarecer a opinião pública das democracias ocidentais sobre o verdadeiro rosto do colonialismo português e sobre a luta de libertação dos povos por ele dominados. Fecho citação. A análise de Edmundo Rocha toca exatamente em todos os países citados, mas em relação à Itália não fornece nenhum elemento mais concreto. Da Itália, que teve um papel importante no processo de difusão no mundo ocidental da situação das colónias portuguesas, foi individualizado o processo através do qual esta difusão se fez concreta só nos últimos anos. E só recentemente, num volume de Vincenzo Russo, que se chama que tem o mesmo apelido, mas não é meu parente, descreve o papel da Itália. E por mim, esta situação já tinha sido ilustrada numa conferência proferida em setembro de 2005 na União dos Escritores Angolanos, em Luanda. Vamos, portanto, abordar este tema ilustrando a imagem que os italianos tiveram de Angola e dos angolanos devido à leitura produzida pela informação jornalística, partindo dos acontecimentos do 4 de fevereiro de 61. Nesta data, como já foi dito, começou a luta de libertação das forças independentistas de Angola contra as Forças Armadas de Portugal. No dia 4 de fevereiro, um grupo de cerca de 200 angolanos atacou a Casa de Reclusão Militar em Luanda, a cadeia da 7ª Esquadra da Polícia, a sede dos Correios de Portugal e a emissora nacional de Angola. Antes desta data,
e a imagem se refere a isso. No mesmo ano de 61, a partir dos finais do mês de janeiro, mereceram as honras das primeiras páginas dos jornais internacionais as notícias da captura no Oceano Atlântico de um navio português, o Santa Maria, dirigido por um grupo de democratas lusitanos chefiado por Henrique Galvão, ex-funcionário colonial que acabava de escapar à prisão em Portugal e que havia denunciado a existência de trabalhos forçados em Angola num fulminante relatório. O deputado Henrique Galvão, capitão e inspetor superior da administração ultramarina em 1947, tinha irritado António de Oliveira Salazar com as suas considerações relativas às colónias do ultramar, e a atitude do ditador transformou aquele simples funcionário num presidiário e depois num invadido e num guerrilheiro, comandante do assalto e sequestro do paquete Santa Maria, em pleno Oceano Atlântico. Em 15 de janeiro de 1959, Henrique Galvão, em regime de prisão, tinha de facto fugido do Hospital de Santa Maria pedindo asilo político à Embaixada da Argentina, partindo depois para o exílio e transformando-se numa figura mítica do oposicionismo. Sob o comando do capitão Henrique Galvão, é assaltado o paquete de Santa Maria quando navegava entre Coração e Miami, pretendendo dirigir-se a Angola. 12 dias depois, desembarcará no Recife, sendo entregue às autoridades brasileiras, que o devolverão ao governo português. Galvão, em ligação com Humberto da Silva Delgado, assumiu o comando do navio em nome de um Diretório Revolucionário Ibérico de Libertação, rebatizado o paquete como Santa Liberdade, e o Santa Maria regressará a Lisboa a 16 de fevereiro. Henrique Galvão acabará os seus dias pobre e exilado no Brasil, no estado de São Paulo. Bom, portanto, este é um primeiro episódio que tratava, de qualquer maneira, de Angola. Outro episódio fundamental para a história angolana, ligado à recepção em Itália, ocorre nas primeiras horas do dia 4 de fevereiro de 61, quando os militantes do MPLA assaltaram, entre os vários pontos estratégicos, as prisões de Luanda. Embora os assaltantes não tivessem conseguido os seus objetivos, esta manifestação de heroísmo, dirigida contra alguns lugares símbolos da opressão portuguesa, foi a primeira fase da luta armada que se espalharia rapidamente em terras angolanas. Nos funerais das vítimas, realizados no dia seguinte, junto ao cemitério Novo de Luanda, em Catete, ocorreram outros incidentes sangrentos, como bombardeamentos de aldeias e ataques individuais aos fugidos. O número total das vítimas tem sido calculado entre 20 e 30 mil. No dia 10 de fevereiro, dá-se um novo ataque em Luanda, à cadeia de São Paulo, e 10 dias depois, a 20 de fevereiro, há um pedido de uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU para apreciação do caso de Angola, apresentado pela Libéria. A notícia da primeira manifestação de violência chega no dia 5 nos jornais italianos, com os mesmos dados para todos os jornais, com as seguintes informações. Quem fez os ataques, portanto, dizendo que eram 3 grupos diferentes de patriotas africanos armados, quando foram feitos, portanto, na noite do dia 4, o que é que se fez exatamente e com que finalidade? Portanto, atacaram a sede da Polícia Provincial, as prisões militares e civis para libertar as pessoas, os presos políticos, e as consequências dos fatos. Portanto, de ambas as partes registraram-se mortos e feridos. Mas variado é o número dos que caíram. Segundo alguns jornais italianos, eram 7 os mortos africanos e muitos entre os polícias e os guardas prisionais. Segundo outros, 7 mortos e todos entre os polícias. Mas a situação varia entre os dias 4 e 5. Portanto, os jornais italianos registram o facto respondendo às típicas perguntas jornalísticas, não é? Quem, como, onde. Diferente é o tipo de relação, a opinião manifestada e os pormenores linguísticos utilizados. Entremos então nas situações particulares. O jornal de esquerda, l'Unità, órgão oficial do Partido Comunista Italiano, imediatamente revela que esta notícia desmente o que o governo salazarista tinha dito nos dias anteriores, ou seja, que em Angola tudo ocorria normalmente e que o pirata Galvão era considerado por portugueses e europeus como um perigo para a tranquilidade pública.
O artigo aparece na página 9 deste jornal, não é? Da unidade, da política, portanto, sim, a página 9, onde se fala da política exterior e tem o título Gli africani attaccano le prigioni dell'Angola. Eu acho que todos percebem italiano, porque agora vou dizer também algumas partes em italiano, mas não é preciso a tradução, acho eu, os portugueses dominam muito bem todas as línguas. O antitítulo, escrito para introduzir a notícia e o tema desta, para que o leitor compreenda de imediato o assunto de que se fala, diz: Contra o colonialismo português. E o sumário é feito desta maneira: 7 morti fra i negri e numerose vittime fra i poliziotti di Salazar. São apenas umas 36 linhas, mas a posição central na página destaca a importância dada ao acontecimento. Estamos a falar de um jornal de esquerda, sobre o qual não se tinha, evidentemente, mais informações. Não se tinham mais informações. No dia 10, no dia seguinte, um jornalista anónimo avisa que obter informações relativas aos acontecimentos angolanos é bastante difícil. Nem a rádio, nem os jornais deram notícias do que aconteceu. E define Angola como uma grande prisão portuguesa. E o sumário é muito apelativo. Brutais, rastrelamento, quer dizer, como é que se pode dizer? Quando as pessoas estão na rua e são apanhadas. Brutais, apanhados, pronto, portugueses nos vários bairros indígenas, pronto, os bairros dos próprios angolanos. Explica, portanto, essas são as partes do jornal, não é? Portanto, a unidade explica que a tentativa de libertar os prisioneiros políticos falhou e critica a atitude da polícia desmontando as suas mentiras. Ou seja, que regressou à ordem e que a cidade estaria novamente tranquila. Nada disso. O artigo menciona, de facto, mais 4 mortos e 7 feridos angolanos, acrescentando que, na realidade, o número das vítimas seria muito mais alto por causa de uma revolta geral do povo. Depois, contando os episódios acontecidos na noite anterior, fala de 11 africanos mortos, e não de 7, como já tinha escrito, e de cerca de 20 feridos sumariamente tratados no hospital e logo presos, portanto, sumariamente tratados. Outros números diferentes são postos no fim do artigo. Durante os assaltos às prisões, escreve-se, os patriotas africanos teriam perdido 11 homens e nas fileiras dos portugueses mais 7. Depois, no artigo, explica-se a tragédia da busca dos responsáveis que se fez nos bairros africanos e conclui com a identificação dos verdadeiros culpados, os anglo-americanos, que se puseram ao serviço de Salazar na questão dos transatlânticos Santa Maria. A condenação do governo salazarista presente no jornal L'Unità é claramente visível, não só na parte final do artigo, mas ao longo de todas as frases com aplicação do adjetivo brutal, sobretudo no que concerne a busca efetuada nos bairros africanos, com alusões específicas sobre os prisioneiros que definhavam na cadeia, chamando sempre patriotas os africanos. É, portanto, uma tomada de posição clara e transparente. Esta leitura reforça-se num artigo assinado por Mário Galletti, que sai 2 dias depois. Desta vez não é apenas uma notícia de um fato acontecido que, de toda forma, vem resumido nas linhas essenciais, mas é também, sobretudo, um artigo profundo sobre a situação política da metrópole colonizadora. Passa-se assim das 32 linhas do primeiro artigo, às 62 linhas do segundo, às 188, mais um desenho geográfico do último, deste de Mário Galletti. Galletti abre o artigo com a carta que Henrique Galvão, de Caracas, enviara a Salazar. Uma carta dura em que se condenavam os abusos que os portugueses continuavam a perpetrar em Angola. Os europeus, segundo a opinião do jornalista, ocuparam-se sempre do resto da África, deixando para trás os problemas do cristianíssimo Portugal. Neste cristianíssimo Portugal, dizia ele, onde as colónias são um lugar de morte por cansaço, fome, torturas por parte dos militares e onde só com a morte é possível encontrar a liberdade. Portanto, este é o artigo do Galletti.
Depois, no dia 12, l'Unità registra os novos conflitos na Polônia portuguesa do dia anteriore, sob o titolo La situazione nella colonia definita esplosiva, nuovi conflitti a fuoco a Luanda, nell'Angola. Negri e bianchi manifestam, junto das prisões de São Paulo, dezenas de mortos contra a repressão da polícia. A notícia de 78 linhas é dada com um tom dramático. Un'altra carneficina, então era o terceiro ponto, não é? È stata consumata l'altra notte dai poliziotti di Salazar. O texto fala em 12 mortos, mas sobretudo põe em evidência a força e a decisão do movimento contra o colonialismo e a ditadura. E continua manifestando a dificuldade em saber exatamente o que aconteceu em Luanda. I morti, diz assim, sono sicuramente decine e decine, talvez centenas, forse centinaia. Ma il governatorato portoghese si rifiuta, rejeita de comunicare il bilancio degli incidenti, portanto não dão informações. Além disso, este jornal comunica a pouca liberdade da imprensa em Angola, devido ao facto de que nos dias anteriores os jornais liberais de língua inglesa tinham mostrado os terríveis pormenores da carnificina precedente. A mesma chave de leitura é oferecida por outro jornal fundado pelo Partido Comunista Italiano em 1948, Il Paese, que a partir do ano seguinte já apresentava também uma edição da tarde com o título Paese Sera, que é o título que digamos que nos resulta mais familiar, Il Paese. Il Paese registra os acontecimentos do dia 4 de fevereiro numa ampla página do dia 5. 2 prigioni e la sede del comando di polizia attaccate ieri notte da partigiani dell'Angola. E depois diz, numerose perdite da ambo le parti, 7 agenti di polizia sarebbero morti, si estende nella colonia la guerriglia contro il regime coloniale portoghese, verso una rivolta? Ponto de exclamação. A notícia é dada com mais pormenores em relação à L'Unità. O jornalista, que escreve sem assinar o artigo, sabe que já existe uma guerrilha ativa. Descobre as contradições presentes na declaração oficial do governador-geral de Angola, Álvaro da Silva Tavares. Fala de planos que já existiam no país e, sobretudo, fornece uma opinião sobre o significado histórico deste acontecimento, pondo na boca de muitos observadores, portanto, como se o que se segue no artigo fizesse parte de um grupo não identificado. E continua. Esatto, molti osservatori sono propensi a ritenere che questo primo attacco alle prigioni e alla polizia, attuato nel corso della notte, preluda a una vera e propria rivolta della colonia contro il Portogallo. Portanto, este jornal quer demonstrar que a tal guerrilha não representa apenas uma luta de poucas pessoas isoladas, negros incultos, que vivem no mato, camponeses abandonados. Como demonstração do fato que, de acordo com o jornalista, é um movimento mais geral, avançam-se 2 considerações. 1. Foi preso também Zé Maria, o più grande compositore di musica folcloristica africana. O jornalista, inteligentemente, fala de uma pessoa conhecida no mundo ocidental, pelo menos por algumas pessoas. 2. A luta foi apoiada também por muitos europeus, da parecchio tempo. A última citação. Un movimento di liberazione nazionale di cui fanno parte esponenti negri e immigrati europei, uniti nella comune aspirazione di abbattere il regime dittatoriale portoghese e di porre su basi giuste e sane i rapporti tra Portogallo e Angola. Digo assim, entre parênteses, que, por exemplo, eu conhecia muito bem o Mário Albano, que era um dos italianos que deixou a Itália e foi tratar da guerrilha em Angola, e também, depois, entrou também Augusta Conquilha, Joyce Russo, que também apoiaram em termos de expansão da cultura anticolonialista na França e em Itália. Em França e na Itália. O jornalista inclui, portanto, nesta luta de libertação também muitos europeus, na esperança que os conterrâneos possam tomar consciência do fenómeno revolucionário. Bom, no dia seguinte, o mesmo jornal registra os incidentes ocorridos durante os funerais dos polícias e militares portugueses mortos no dia anterior.
4 persone uccise nell'Angola dalle forze colonialiste portoghese. Gli incidenti sarebbero scoppiati durante i funerali delle vittime dei combattimenti di ieri. Il Portogallo non intende chiedere l'estradizione di Galvão. Parece que a polícia, dando-se conta de que um grupo de pessoas que tinham participado nas manifestações do dia 4 estavam a fechar o cortejo fúnebre, começou a disparar, matando 4 angolanos, mas acrescenta o jornal, la versione è ovviamente priva di logica. Portanto, entra, não é? Sendo mais provável que os conflitos se tenham produzido durante os confrontos entre opositores e policiais. Portanto, entra em julgar, não é? O cronista refere também que a cidade vive um clima de tensões e de guerra partigiana, tendo também Silva Tavares ameaçado com penas rigorosíssimas contra os que fomentassem a revolta. O jornalista toma, portanto, uma posição clara, bem definida, ao lado dos angolanos, onde relevam as contradições das informações do governo. Segue-se uma notícia que vem de Lisboa, que tem o título La sorte de Galvão. Neste pequeno artigo vem a informação de que o governo português não avançará com o pedido de extradição para o capitão Galvão, que tomou posse da embarcação Santa Maria, agradecendo de toda forma alla Marina degli Stati Uniti per la loro efficiente collaborazione. Claro que o tom em que o jornal introduz esta afirmação deixa entender a posição del paese, ou seja, pretende-se que o leitor tome nota da situação política mundial, o bloco luso-americano por um lado, e os guerrilheiros angolanos por outro. Bom, no dia 12 de fevereiro, exatamente como o outro jornal l'Unità, il Paese volta a falar de Angola no artigo com o seguinte título: Rivolta con 10 morti in Angola, dove vivono 400.000 schiavi, quer dizer, fala explicitamente de escravos, não é? Salite a 42 le vittime dell'ultima settimana, attualmente sono 42 as vítimas, subiram, não é? Regime di terrore instaurato dal colonialismo portoghese, come viene effettuata dai coloni e dalle autorità l'immondo mercato di carne umana. O título desta vez compromete-se ainda mais diretamente, chamando a atenção para os angolanos que vivem numa condição de escravidão sob o governo português. O balanço que este jornal faz é ainda mais dramático em relação ao anterior, e é resumido com palavras que apontam para o regime de terror instaurado pelo colonialismo português. O jornalista que assinala o artigo com a sigla FDF, não sabemos quem é, conta os episódios ocorridos durante toda a semana e faz um balanço das vítimas africanas, chegando ao número de 42 vítimas. Depois passa a explicar o clima que se respira na capital. È isolata dal resto del mondo. La censura è stata imposta su tutti i dispacci dell'estero. 4 stranieri sono stati espulsi. O cronista reproduz as palavras do jornalista de Johannesburg e traduz a italiano, não é? I più fantastici disordini che io abbia mai visto. Una folla di portoghesi armata di bastoni e di pietre strappate alle tombe si è scatenata sui sobborghi di Luanda, colpendo a morte gli africani e seminando il panico nel cimitero dove si svolgeva il servizio funebre per gli africani e i civili che hanno perso la vita nei disordini di sabato 4 febbraio. I portoghesi hanno seguito gli africani che assistevano alla cerimonia, percuotendoli selvaggiamente. È stato un vero massacro. All'uscita dal cimitero ho visto i cadaveri degli africani bastonati a morte stesi sulla strada. Portanto, os italianos traduziram, não é, o artigo que vinha de Johannesburg. E o jornalista del Paese faz o seguinte comentário destes mortos. Obviamente nenhum comunicado da imprensa oficial deu notícias. O jornalista, além disso, declara que a escravidão em Angola, proibida oficialmente pouco antes de 1880, de facto continua dentro do mesmo país. Internamente le cose sono rimaste come erano, anzi sono peggiorate, perché eliminata la possibilità di esportare carne umana, il mercato degli schiavi all'interno della colonia ha registrato un incremento pauroso e sussiste tuttora. E o artigo passa depois a explicar o sistema de voluntários e contratados, descrevendo assim os últimos não sono altro che schiavi sotto altro nome. Portanto, são escravos que se chamam de outra forma.
Completamente diferente é o tom da descrição dos episódios. Portanto, até agora examinamos 2 jornais da esquerda. Vamos agora, digamos, um jornal que é mais ou menos centro e o outro mais de direita. Completamente diferente é o tom da descrição dos episódios, pelo menos do primeiro dia, por Il Corriere della Sera, que era, e em parte continua a ser, o jornal italiano de maior difusão e representante da ideologia da burguesia que tinha o poder político e económico. Os factos estão registados principalmente entre aspas, destacando, portanto, apenas a voz do governo português. Il segretario nazionale alle informazioni comunica. Il testo del comunicato governativo dice. L'agenzia di notizie portoghese Lusitania riferisce. L'agenzia aggiunge. Successivamente è stato precisato. Portanto, estamos a ver, não é? Depois confirma a voz do governo. Si conferma che una calma completa regna ora a Luanda. Le attività si svolgono normalmente, gli europei hanno affollato come al solito le spiagge e le vicine isole. Portanto, este jornal quer mostrar como os episódios não afetaram absolutamente a calma do dia a dia. As pessoas vão à praia, não é? A conclusão parece quase ridícula. All'alba di stamane si sono verificati altri incidenti nel quartiere indigeno di Luanda e 7 negri sono rimasti uccisi, minimizzando assolutamente o significato destes acontecimentos. Sembra si sia trattato di una rissa, portanto, di una discussione a carattere privato, avvenuta in un bar e priva di aspetti politici. Mancano per ora particolari, faltam por enquanto particulares. Portanto, mas no dia 8 de fevereiro, este mesmo jornal teve que reconhecer a gravidade dos fatos acontecidos. O artigo que se publica provém de Johannesburg e evidencia-se nesse, sobretudo, a censura em Angola. Il Corriere della Sera, portanto, refere principalmente os fatos, como estes chegam à África do Sul. O titolo do artigo è il seguente: rigorosa censura nell'Angola dopo il fallito colpo di mano. Seguindo un resumo, fermati giornalisti stranieri che si erano recati sul luogo dei sanguinosi scontri. E a descrição dos episódios é dramática. Fala-se de Luanda como de uma cidade isolada, de comunicações por telefone interrompidas, de uma censura quase total imposta pela política secreta, dos artigos dos jornalistas estrangeiros que saem às escondidas, de homens de negócios que levam notícias dos angolanos aos amigos do Congo. Confirmam-se as palavras traduzidas em italiano do jornalista Roy Friedman, da Associated Press. Nestas palavras evidenciam-se os seguintes episódios. Os habitantes de Angola foram obrigados a seguir normalmente as próprias atividades. A polícia mandava parar dezenas de pessoas. A obediência dos demais que sucumbiam às imposições dos portugueses. Este artigo, portanto, não opina, mas refere o que outros jornalistas escreveram. Mesmo assim, reconhece a gravidade dos episódios acontecidos em Luanda. Portanto, estamos a falar de um jornal que, de qualquer maneira, tem o seu equilíbrio, mas depois tem que reconhecer o que realmente existiu, pelo menos traduzindo dos outros jornais ingleses. No dia 12 de fevereiro, sai um artigo muito completo do Correspondente de Lisboa. Contam-se os fatos angolanos relativos aos acontecimentos do transatlântico Santa Maria. Neste artigo transcrevem-se as notícias do jornal cubano Boêmia, segundo o qual os conflitos angolanos estariam dentro de um plano mais amplo, ou seja, o desvio do transatlântico até Cuba, onde os passageiros seriam substituídos por cubanos, chegando à Península Ibérica teriam encontrado em Espanha um povo em revolta, e ao mesmo tempo em Angola os guerrilheiros teriam começado a luta contra o governo português. Um plano que não chegou ao fim porque houve uma traição por parte do espanhol, membro do movimento de libertação espanhola, emigrado para Cuba. Estas informações registradas desde Lisboa a 11 de fevereiro deixam entender que a capital europeia chegavam evidentemente informações que ligavam os episódios entre si e que se tentava dar aos factos de Angola menos relevo político do que realmente tinham, como se os angolanos não fossem por si capazes de orientar uma luta organizada. Mas os episódios de facto estão registados, tendo sido relatados por outros jornalistas ingleses e da África do Sul e divulgados.
O terceiro jornal sobre o qual queria dar referências é Il Messaggero, um jornal que nasceu em 1878 na capital da Itália. No primeiro artigo, relativo aos fatos de 4 de fevereiro, registram-se os episódios sem particular comentário e obediência aos comunicados oficiais do governo português. Mais uma vez, il segretario nazionale alle informazioni comunica, não é? Comunica, dice il comunicato, dice ancora il comunicato, pone in rilievo frases come si sono avute perdite ma non troppo elevate, la maggior parte delle persone coinvolte sono state arrestate e l'ordine è stato ristabilito. Portanto, o que interessa é o ordem, não é? Que se tenha restabelecido outra vez. No dia 30, no dia seguinte, desculpem, no dia 6, sai um título, 21 morti e 30 feriti per gli incidenti nell'Angola. Este giornale è unico a registrare un episodio curioso. Informazioni giunte da Luanda parlano oggi dell'arresto di 5 bianchi, 5 pessoas europeias, di nazionalità portoghese relazionados com acidentes do dia anteriore, di ieri. Viene precisato che questi uomini si sarebbero teriam tingido a propria cara con nero fumo per non essere notati tra gli assalitori negri. Portanto, os que lutam para a liberdade dos presos políticos são considerados assaltadores, não é? E mais à frente, por 2 vezes, até caindo numa feia repetição estilística, atacantes, não é? Nunca o mensageiro fala simplesmente de angolanos, a palavra angolanos não resulta. Mas aqui o que se evidencia também é que dentro do grupo dos assalitores, dos assaltadores, também existem europeus. O título do jornal do dia seguinte põe em evidência as decisões do governador de Angola e, sobretudo, identifica os responsáveis destas ações em elementi comunisti e agenti stranieri. Portanto, dopo i sanguinosi incidenti a Luanda, il governatore dell'Angola ha deciso a stroncare ogni movimento sedizioso, ou seja, o jornalista identifica o inimigo político para que o leitor tenha uma imediata orientação na leitura dos acontecimentos. As palavras che marcam o artigo são as seguintes: movimento sedizioso, assalitori che cercano di liberare i prigionieri, tra i quali è possibile fossero prigionieri politici, portanto é como se falasse do desejo da liberdade de criminosos comuns, avversari europei del regime, e passa a descrever a ação de rebelião. La politica coloniale del Portogallo è ufficialmente di integrazione totale. E o panorama que segue é o seguinte: a mestiçagem é bastante frequente, o importante número de habitantes é português da metrópole. Muitos são também colonos pobres portugueses que se assimilaram às mesmas condições de vida dos africanos. Dentro dos 5 milhões de africanos de Angola, 80.000 beneficiam do estatuto de assimilados, considerando um número muito alto. Quer dizer, em parte é verdade, não é? Mas a maneira o enfoque que lhe dá o jornalista é só para pôr em relevo estes aspectos. Além disso, é o único jornal que refere com muita exatidão as palavras do governador. Algumas pessoas dirigidas por comunistas e agentes estrangeiros deixaram-se levar por uma terrível aventura que não tem nenhuma possibilidade de sucesso. Não posso deixar de referir a calma, a segurança e a firmeza de que toda a população deu prova. Bom, no dia 10 de fevereiro, o mesmo jornal publica um artigo de Gaston Coblenz, cuja informação foi tirada no New York Herald Tribune. Ou seja, la situazione politica in Portogallo, Salazar consente che la stampa attacchi la politica del regime, si pensa, e scrive-se no resumo, che il dittatore sia stato costretto a questa decisione dalla grave situazione che sta maturando nell'Angola. Deste modo, alguns dias depois dos acontecimentos do dia 4 de fevereiro, começaram a surgir problemas no mesmo Portugal. A opinião pública já não se mostrava tão alinhada como parecia nos primeiros dias, e é o mesmo jornal a registrar no dia seguinte a expulsão de 4 jornalistas de Angola. Portanto, aqui está, não vou ler tudo só para não demorar muito. A divergência, portanto, o artigo é muito breve, mas é extremamente significativo para dar a perceber o clima político em Luanda nos dias depois do 4 de fevereiro.
A divergência na leitura dos acontecimentos é ainda mais marcante durante o segundo episódio de guerrilha angolana, no dia 18 de março do mesmo ano de 61. Il Messaggero reage pondo em evidência títulos muito chamativos que realçam a violência dos acontecimentos. Uma ondata di terrore e di violenza nell'Angola portoghese in rivolta. Portanto, é o título do artigo que sai a 19 de março de 61. O sumário se explica. Dezenas de brancos, homens, mulheres e crianças foram assassinados e mutilados pelos angolanos, não é? La cui azione ricorda quella dei Mau Mau del Quênia, com artigos que seguem nos dias 20 e 21. Nuovi massacri nell'Angola, il governo del Portogallo invia rinforzi nell'Angola. Este último muito extenso. Também o Corriere della Sera, no dia 18 de março, sai com artigos que salientam o fato dos acontecimentos terem sido provocados por forças estrangeiras. Ou seja, está-se a sublinhar o fato que são os estrangeiros que intervieram dentro desta luta. Annuncio drammatico a Lisbona, decine di europei trucidati da bande congolesi nell'Angola. No dia seguinte, minacciati anche i possedimenti portoghesi, divampa nel nord dell'Angola una feroce insurrezione negra. In 21, la rivolta dell'Angola settentrionale, esplosione di odio sanguinario contro gli inermi coloni bianchi. Os adjetivos usados, o tom das frases, a descrição dos acontecimentos são manifestamente escolhidos para orientar o olhar do público contra as ações de força. Uma fotografia no aeroporto de Luanda de uma mulher ferida, sustentada por um militar português, apoia esta imagem. L'Unità desenha a situação de uma maneira violenta, mas como episódios resultantes dos movimentos de libertação do próprio país. Nuovi modi anticolonialisti nell'Angola settentrionale, quer dizer, o ponto de vista é completamente diferente. E neste artigo explica-se que atribuir estas violências aos negros do Congo é só uma tentativa de esconder a existência e eficiência dos movimentos de libertação angolana. No dia seguinte, registra os novos acontecimentos, oferecendo ao leitor um mapa geográfico para que se consiga localizar Angola com as suas mais importantes cidades, porque também temos que dizer que os italianos nem sabiam onde é que ficava Angola, não é? Portanto, precisavam do mapa geográfico. Portanto, ataque ao colonialismo de Salazar, a revolta se estende nell'Angola del Nord, e depois, os acontecimentos, no dia 20, os acontecimentos de Angola são ligados, no mesmo artigo, aos combates da Rodésia do Sul. Il movimento anticolonialista in Africa, scontri nella Rhodesia del Sud, divampa la rivolta dell'Angola. E temos aqui, não é, vários trechos, se calhar, não sei, é melhor não estar a ler tudo, mas de qualquer maneira está a descrever esta situação. No dia seguinte, l'Unità não deixa os seus leitores sem outras notícias, mentre Lisbona invia truppe, imposto il coprifuoco nell'Angola in rivolta, avvisando che la situazione permane grave e tesa non solo nelle province settentrionali, ma in tutto il paese, garantindo assim que as ações de autodeterminação não se limitam a uma área, mas dizem respeito a toda Angola. Aproxima-se aos angolanos em luta também il paese, che intitula, não é, azioni di partigiani, são os primeiros a chamar de partigiani dell'Angola contro i colonialisti portoghesi. Il governo di Salazar è costretto ad ammettere che nella colonia sono in corso sanguinosi combattimenti, cittadini americani espulsi per rappresaglie. O jornalista fala explicitamente de guerra partigiana, declarando con tom orgoglioso: è finito il sogno idilliaco del colonialismo portoghese di tenere l'Angola fuori dal moto generale di ribellione dei popoli africani contro l'oppressione e l'ingiustizia. La Stampa, portanto, este jornal, que nos dias anteriores não tinha falado, não é? Então, La Stampa, jornal de Turim, fundado em 1867 e desde 1948 até 1968 dominado pela figura carismática de Giulio De Benedetti, que tinha como objetivo conquistar os leitores do centro e da esquerda, descreve os fatos seguindo as notícias fornecidas pela agência portuguesa Lusitânia. Portanto, é a partir do dia 18 que a Stampa intervém, nos dias anteriores não.
sanguinosi scontri al confine fra l'Angola portoghese e il Congo, ponendo come resumo, secondo Lisbona, gruppi di terroristi provenienti dall'ex colonia belga hanno attaccato i villaggi di frontiera. Vi sarebbero decine di morti, fra cui donne e bambini. A responsabilidade é, portanto, atribuída às forças estrangeiras e os atos de violência refletem uma ação na política ou entre políticos, mas orientada a criar pânico na popolação civil. Molti feriti, uomini, donne, bambini, sono stati evacuati in aereo a Luanda dalle zone attaccate e molti profughi giungono con il solo abito che hanno indosso. Este é o período da história que conhecemos bem. Dos dias seguintes, la stampa assinala ainda truppe da Lisbona nell'Angola per domare i moti insurrezionali. Il governo portoghese afferma che i ribelli provengono dal Congo e li accusa di crimini orrendi. In un primo momento gli insorti ebbero la meglio. No artigo esclarece-se a situação, mas é sempre a leitura, digamos, é sempre a mesma, portanto, pró-governo, não é? Portanto, digamos que a primeira impostação da stampa é mais virada a favor do governo português. O que se possa talvez dizer em conclusão em relação à imprensa é que os jornais italianos registaram os graves fatos, os graves fatos de 1961, cada um fornecendo a própria imagem identitária, correspondente não apenas a uma realidade histórica, mas sobretudo a uma ideologia política italiana, sem tomar em conta a situação de um país africano há muitos séculos dominado pela colonização europeia. Os jornais do governo e de centro-direita decidiram oferecer uma óptica de leitura mais alinhada com o poder salazarista. Os da oposição de esquerda tentaram, pelo contrário, transmitir uma leitura que favorecesse os movimentos de libertação. Nenhum deles analisa globalmente o quadro histórico de Angola. Na generalização das afirmações, no escasso aprofundamento dos acontecimentos, evidencia-se que os mass-média não tinham particular interesse pela política africana em geral. A África era um continente bastante longínquo, talvez houvesse maior sensibilidade para os problemas ligados à fome, às secas, sem ligar a política e esses fatores. Portanto, não se tinha demasiado interesse em manifestar os episódios que iam acontecendo. Eram, de qualquer modo, factos ocasionais de um país distante. De resto, em Itália, não é? Estes eram os anos do boom económico, do grande desenvolvimento da Fiat, um milagre que teve depois o seu momento de crise em 64, 65, para voltar a uma situação positiva no ano 66. Os problemas de política exterior para os quais estava mais virada a atenção mediática eram fundamentalmente os conflitos entre os Estados Unidos de América e a ex-União Soviética. Por esta razão, Angola, a União Soviética da altura, por esta razão, Angola e os países de colonização portuguesa passaram a segundo plano, a partir de 1964, quando eclodiu a guerra no Vietnã. Em termos de política internacional, os graves episódios de repressão de fevereiro de 61 desencadearam tomadas de posição por parte do Conselho de Segurança da ONU, que continuava a sublinhar a importância da independência das terras africanas. Em Itália, sob a condução do terceiro governo de Amintore Fanfani, da Democracia Cristã, continuou a defender esta linha, sobretudo depois das novas indicações de descolonização da política norte-americana de John Fitzgerald Kennedy. Mas, perante estas resoluções da ONU e as atividades de mediação conduzidas para a Itália, o governo português continuava, de facto, surdo até os acontecimentos que sabemos depois. Os mídia, depois dos fatos de 61, voltaram a falar de Angola só em 62, quando Mário de Andrade, presidente do MPLA, na livraria Einaudi, de Via Vittorio Veneto de Roma, por iniciativa do movimento anticolonial, teve uma reunião de imprensa a 22 de julho. E falam desta ocasião apenas os jornais de esquerda, l'Unità e Il Paese. Os que continuaram a interessar mais pelos episódios de libertação de Angola eram, portanto, os partidos de oposição de esquerda e alguns católicos, os quais tinham, porém, mais o objetivo de salvar os povos da miséria
do que inverter ou virar governos políticos sem saber que muitos católicos em Angola padeciam de uma forte opressão. De facto, a partir de 1962, a posição internacional da Itália já não era tão unitária como antes. O quarto governo Fanfani, apoiado pelos socialistas nas resoluções da ONU, assim como o resto dos países da Europa, não se mostrou favorável à autodeterminação dos povos luso-africanos, porque julgou que esses ainda não estavam preparados para obter a independência. Nestas decisões era manifesto o apoio ao Grupo Portugal-África do Sul, Rodésia do Sul, como bloco unitário ligado à Europa e contra a afirmação da União Soviética, que tinha evidenciado fortes interesses estratégicos naquelas áreas geográficas e que depois sabemos que irão exercer, não é? Sendo assim, quem se opôs a esta política europeia em defesa da autodeterminação dos povos africanos continuou a ser o Partido Comunista, o qual, através da imprensa, tentava sensibilizar as consciências italianas. Profundamente a favor da liberdade dos povos e das nações, levantou-se a voz do Papa Paulo VI, através da encíclica papal Populorum Progresso de 67, que parece oferecer um olhar diferente a esta diatriba, mostrando uma igreja ao lado dos povos oprimidos, mas ao mesmo tempo desejosa de paz para o continente africano. Alguns trechos definem esta preocupação do mundo eclesial. Eu não vou ler os textos porque parece-me que já vamos adiantados, não é? Portanto, não vou ler os trechos da Populorum Progresso e vou apenas dar assim mais informações. No dia 13 de maio de 1967, Paulo VI irá a Fátima. Um dos pedidos explícitos que o Pontífice fará ao Presidente da República Portuguesa será, quase de forma simbólica, a liberdade do Padre Joaquim Pinto de Andrade, em condição de preso, desde 1963, nos vários cárceres de Portugal e das suas colónias. Estamos em 67, portanto, há 4 anos o Padre estava preso. Depois daquela intervenção, o Padre Pinto de Andrade será autorizado a circular livremente por todo o país, sendo-lhe todavia negado o regresso à sua terra, a licença para regressar à sua terra e a saída para o estrangeiro. O Papa, através desta intervenção, mostra-se mais uma vez sensível à causa angolana, pormenores que vão marcar e sensibilizar a opinião pública, quer em Portugal, quer no resto da Europa. E chegamos aos anos 70. Acontece um episódio significativo que determinará uma mudança na interpretação internacional em relação aos países colonizados pelos portugueses. Em Itália, exatamente na cidade de Roma, nos dias 27, 28 e 29 de junho, desenvolveu-se uma conferência internacional de solidariedade contra o colonialismo português, na qual intervieram Amílcar Cabral, que abriu os trabalhos com uma comunicação intitulada Notre lutte est aussi un acte de solidarité, Agostinho Neto, que fez uma relação sobre os países africanos colonizados pelos portugueses, e Marcelino dos Santos, com a seguinte relação: la lutte de libération nationale en Angola, en Guinée, en Moçambique, relação coletiva internacional contra o colonialismo português e o imperialismo. É o primeiro encontro em Europa. O anterior tinha-se desenvolvido em Khartoum, no Sudão. Não é? Foram 3 dias, sábado, domingo e segunda-feira, em que os participantes refletiram sobre os países luso-africanos. Quem, sobretudo, seguiu os trabalhos desde o princípio não foi o jornal, o principal foi o jornal Unidade, o qual não só publicou um amplo artigo no dia seguinte, mas também dedicou 2 páginas à sua revista político-cultural Rinascita, fundada em 1944 por Palmiro Togliatti, líder histórico do Partido Comunista Italiano, não é? No qual se descreve pormenorizadamente a situação da colonização angolana. Agostinho Neto, que cosa que chiama l'Europa. Também no dia 29 de junho voltou a falar do assunto, intitulando o artigo de maneira muito significativa: Conferenza di solidarietà coi popoli delle colonie portoghesi, 3 Vietnam nel continente africano, sono Guinea-Bissau, Angola, Mozambico, aperta da pari la prima seduta, eccetera. Mas é no dia 30 que o artigo da Unidade, para chamar ainda mais a atenção, introduz uma fotografia dos 3 representantes durante a conferência e um mapa em Angola.
O artigo das três colunas assim anuncia: conclusa a Roma la prima conferenza internazionale di solidarietà. Abbiamo bisogno di armi e medicinali per battere i colonialisti portugueses. Os apelos são claros e o apoio dado pelo jornal de esquerda aos povos africanos é explícito. Mas outros jornais uniram-se ao episódio. La Stampa, fornecendo nostro servizio particolare, demonstra grande atenção. O artigo não é muito grande, apenas uma meia coluna. I movimenti di liberazione, conferenze a Roma sulla lotta in Angola. O que estes três líderes pedem é cessare ogni investimento nei loro paesi per evitare di rafforzare la presenza portoghese. Portanto, diz explicitamente o que é que eles querem. No artigo aparece a lista completa dos organizadores desta segunda Conferência Internacional de Solidariedade ao lado da luta dos povos das colónias portuguesas e temos uma lista de todos os que participaram. Durante a sua conferência, Amílcar Cabral tinha-se dirigido ao Papa para que a Igreja acabasse a sua solidariedade para com os colonos que escondiam os próprios desejos de posse da terra detrás de uma defesa dos valores cristãos. Nessa direção, durante a permanência em Roma, dos representantes das forças de libertação da África Portuguesa, mais um episódio chamou a atenção mundial e foi determinante. Na audiência papal da quarta-feira seguinte, 1º de julho, participaram também Amílcar Cabral, Agostinho Neto e Marcelino dos Santos. Alguns falam em audiência particular. Nenhum jornal pôde evitar o comentário. Os da esquerda aproveitaram para sublinhar a importância histórica. La Stampa retoma, como il Corriere della Sera, a importância da paz. Mas, de qualquer maneira, todos retomaram o tema. La Stampa foi o jornal que talvez tivesse dedicado mais espaço ao assunto. Nele se fala de uma visita secreta, não registrada nem pelo órgão oficial da Santa Sé, o Observatório Romano, nem por outras fontes, afastando dos apartamentos papais até o fotógrafo pontifício. O Papa entreteu-se com os líderes durante meia hora, afirmando que a Chiesa è al corrente della tragedia che ha travolto le colonie portoghesi e al fianco di coloro che lottano per la propria libertà, come ha documentato l'enciclica Populorum Progressio. Ha auspicato con calore che la lotta sia condotta con mezzi pacifici e che gli africani, ora soggetti al Portogallo, possano, dopo la fine della guerra, costruire uomini nuovi per società nuove. La Stampa registra che foi Amílcar Cabral a rispondere in nome do inteiro gruppo. Noi conosciamo a memoria la Populorum Progressio, parece ter dito, che consideriamo un'assicurazione contro l'oppressione. Ci auguriamo che i cattolici portoghesi cessino di massacrare le nostre genti, di bombardare i nostri villaggi e ci permettano di costruirci la nostra vita. No mesmo jornal, no dia seguinte, sai um artigo de uma coluna e meia na segunda página, escrito por Raniero Lavalle, um jornalista de grande relevo, não é? Que depois foi diretor da Avenida d'Italia, etc. Em que ele também muito perto ao cardeal Montini, já antes da sua eleição ao pontificado com o nome Paulo VI, portanto, digamos que em termos de compromisso com a Igreja, ele sabia muito, não é? Sempre atento a temas de justiça e de paz internacional, participou nos trabalhos deste momento de solidariedade internacional. O seu contributo com o artigo Uomini e Religioni, il Papa coi ribelli, que saiu na Stampa, foi importante para a imprensa italiana. Neste, o jornalista refere uma conferência de imprensa com Marcelino dos Santos e Amílcar Cabral. Nem Raniero Lavalle, nem outros jornais falam da presença de Agostinho Neto. Outros, pelo contrário, dizem, e sabemos que Agostinho Neto, pelo menos, também a sua esposa, Eugênia Neto, sempre falou desta conferência onde Agostinho Neto esteve. Na livraria Paesi Nuovi, em Roma, na Piazza Montecitorio, uma praça central onde está o Parlamento italiano, ponto de encontro de oprimidos, exilados, intelectuais e líderes políticos do terceiro mundo. Portanto, estamos a falar de um acontecimento que teve um grande relevo em termos políticos. Portanto,
Amílcar Cabral não hesita em dizer che i cattolici portoghesi sanno cosa devono fare e non. Dopo questo evento entriamo in una fase nuova della nostra azione. Raniero Lavalle, neste artigo, é muito marcado nos seus juízos contra a Igreja. Ele é mesmo católico, mas é um católico de esquerda, acusa a Igreja que está demasiado ao lado do governo fascista português. Então, ele acusa a Igreja neste momento. Pronto, não vou dar mais informações a este respeito. Depois, claro, que saíram, digamos, este foi o momento mais importante em que, como uma vez disse a Eugénia Neto, os três representantes dos governos, da oposição entraram como rebeldes e saíram como patriotas. Portanto, ao sair digamos, daquele encontro, o episódio foi extremamente marcante. Claro que os portugueses retomaram a notícia, em Diário da Notícia, Diário da Manhã, a Voz, até houve uma grande, digamos assim, crítica à atitude do Papa. L'Osservatore Romano tentou, que é o jornal, não é, do Vaticano, tentou recompor um pouco a situação, foi recomposta, mais ou menos, mas de qualquer maneira o fato aconteceu, estava presente. Não é? Portanto, eu, agora, digamos, a parte final, visto o tempo que está a correr, evitei de entrar nos detalhes, mas o que podemos dizer é que a partir daqui também políticos começaram a apoiar, digamos, o processo de democratização de Angola. O 11 de novembro de 1975 estava às portas, a imagem de uma Angola independente já tinha chegado ao seu nível de maturidade, mesmo lenta, mas chegou o processo também, graças a toda a Europa que contribuiu e Itália dentro do processo da Europa. Muito obrigada. Cara professora Maria Grácia Russo, muito obrigado. Eu creio que tenho uns minutinhos, sim, muito obrigado. Pela sua excelente intervenção num português belíssimo e perfeitíssimo, e sobre um tema realmente muito interessante. Eu destacaria aqui 3 ou 4 elementos que me parecem muito importantes neste diálogo luso-italiano, angolano, e até diria, entre se decidirmos que há um espaço, agora se entrarmos no que possa significar a lusofonia, e que tem um conceito contestado, como sabemos, mas de lusofilia e de todos aqueles que amam a língua portuguesa e como se envolveram. De facto, é precioso o contributo que traz sobre jornais. Citou pelo menos 5, desde o L'Unità, El Paese de esquerda, depois do de centro e de centro-direita, 5 jornais e a forma como relataram os acontecimentos desde o 4 de fevereiro de 1961. Isto parece muito interessante porque vai ao ponto de dizer as linhas dedicadas aos acontecimentos, e também uma coisa que por acaso isso não referiu, mas que eu acho que também merece uma interpretação. Estas notícias, às vezes, enfim, mera reprodução do que outros disseram, noutros casos, claramente, sobretudo nos jornais de esquerda, mais tarde também nos jornais de direita, mas com posicionamentos também políticos de quem escrevia, identificando-se ou não se identificando, mas descreve as páginas onde saía. Normalmente página 9, página 10, página 11, enfim, é verdade que exatamente, a África estava longe, Itália estava num período de expansão, mas de qualquer forma, enfim, não era a página 1 ou a página 2, embora em alguns casos tivesse havido, como aliás referiu, esse destaque. Tudo isso significa que na independência que houve das colónias portuguesas, houve um envolvimento muito mais vasto
E agora, quando termina com a situação, com a intervenção do Papa, parece que, não há dúvidas, Populorum Progressio foi um documento muito importante, mas depois a audiência papal, e nós sabemos, até por um dos biógrafos do regime, Franco Nogueira, enfim, que ele, na sua biografia de Salazar, dá claramente conta do transtorno que houve, quer para Salazar, ainda antes de 70, mas com a visita em 67 de Papa Paulo VI, quer posteriormente, já durante o consulado de Marcelo Caetano, e de facto como a situação muda, não é? Mesmo se nós olharmos para a política portuguesa de então, e sobretudo a partir de 69, de facto tínhamos a oposição do Partido Comunista, depois a fundação do Partido Socialista, mas também a ala liberal, e também grande parte deles católicos, mas que fazem ali uma oposição cívica e política ao regime, e com uma clara abertura em linha. Não nos esqueçamos, por exemplo, que Sá Carneiro era um homem muito próximo do bispo do António Ferreira Gomes, que foi obrigado a estar exilado. De facto, há aqui um movimento e uma tomada de consciência da parte de muitas pessoas que estavam para além de Portugal, mas que colocavam Portugal em linha com outros democratas e numa heterogeneidade de posições que ia desde os comunistas aos católicos, não é verdade? E isso é muito interessante eu acho que isto faz luz, porque hoje é muito interessante estarmos em 2021 e aqui bem no centro de Lisboa, enfim, hoje a Assembleia da República, a antiga Assembleia Nacional, está aqui tão próxima, e onde houve esses debates também, sobretudo a partir da década de 60, finais da década de 60, sobre a guerra colonial, e de facto, como hoje é possível ter este discurso e vindo de si. Isto é muito interessante. Eu diria que se nós sabemos, enfim, até a própria forma como se refere ao Henrique Galvão, Humberto Delgado também cita, de facto, homens que foram homens do regime. Humberto Delgado chegou mesmo a ser subsecretário de Estado da Aeronáutica, depois incompatibiliza-se com o regime, mas de facto o impacto que isto não teve apenas impacto em Portugal, e foi este impacto internacional de que dá conta que é muito relevante. Eu estava a ouvi-la e estava a recordar de quando foi atribuído o Prémio Nobel da Paz a Ramos Horta e a Luís Ximenes Belo, que no discurso que Ramos Horta faz, ele começa por falar na língua de Camões e depois cita vários autores, inclusive Agostinho Neto e, salvo erro, também Amílcar Cabral. E, enfim, embora saibamos que, enfim, de 75 até hoje tem havido, enfim, muita turbulência nestes países e, sobretudo, na Guiné-Bissau, enfim, a situação continua extremamente complicada, noutros países por outras razões, agora Moçambique também com os problemas no norte, mas é importante perceber que isto é uma realidade, mais complexa, e é muito interessante, deixe-me dizer-lhe, ouvi-la falar simultaneamente em português e em italiano, uma língua de que nós também gostamos, nós portugueses, e eu então também gosto muitíssimo, mas falar desta realidade que a todos nos une. E esta necessidade do diálogo que tem de existir, ainda hoje sabemos, por exemplo, um ponto que existe é que apoio é que a União Europeia dá aos países africanos, à África, aos países em desenvolvimento, até por contraponto, por exemplo, aos Estados Unidos, apesar de tudo, não é tão pouco assim, mas os problemas existem todos os dias. Ouvimos na comunicação social problemas que existem com a África. É muito importante, e é este o meu desejo, esta sua entrada, que na verdade não é uma entrada, é uma reentrada permanente no espaço científico de língua portuguesa, hoje na Universidade Aberta, de trazer um texto riquíssimo que por certo enriquecerá, que, enfim, muitos já acompanharão o seu trabalho académico, mas certamente que haverá ocasião agora de mais participarem também neste debate, e que, afinal de contas, são discussões sobre a democracia, os direitos das pessoas, os direitos dos povos. Se nós, enfim, quisermos revisitar todo o debate que houve a partir dos anos 60, sobretudo nas Nações Unidas, e também a Populorum Progressio também deu um contributo importante, e vários papas deram contributos importantes, e Paulo VI
em particular, mas para o reconhecimento do direito à autodeterminação. E por isso felicitá-la e congratular-me por este momento tão rico e então ficar o meu desejo para que a comunidade científica portuguesa, os nossos países, eu diria, esta comunidade que se expressa simultaneamente em português, italiano e também noutras línguas, mas que possamos comunicar. Eu devo dizer que o assunto não me é estranho, mas seguramente que todo o impacto que houve na imprensa italiana era-me desconhecido e fico muito feliz por isso e agradeço para novos passos que havemos de dar. Muito obrigado. Obviamente sou eu que agradeço. Porquê que o anonimato de jornalistas italianos denunciando o comportamento do colonialismo em Angola? Realmente referiu a questão do anonimato. Sim, bem, isso digamos, é bastante usual em Itália, mas também aqui, acho eu. Não escrever sempre o próprio nome, sobretudo quando as informações são tiradas de agências e não são, isto é um problema, digamos, é um sistema jornalístico, e não são eles próprios a escreverem, são eles a relatarem. Portanto, não é condenar, quer dizer, não é que ele estivesse a condenar o colonialismo, então queria era esconder a sua mão, digamos, não é? Era mais um facto de não ter muita originalidade no que estava a escrever, porque de facto estava a repetir outras agências. Portanto, acho que não é... Mas isso acontece em todos os jornais de todo o mundo, acho. Quando é referido às agências de imprensa, não assinam. Depois, vamos assim. Então, Quem quiser fazer eu creio que pode ler também de segunda... Além da posição da Igreja Institucional, além da posição da Igreja Institucional, qual é o impacto da imprensa italiana sobre o público italiano acerca da colonização portuguesa em Angola? Eu tenho que desiludi-las um bocadinho, porque a realidade, como já lhe disse muitas vezes, a notícia de Angola aparecia com o mapa geográfico, porque os italianos não tinham muita consciência do que era a África em geral e Angola ainda menos. Quer dizer, nós não tínhamos, e agora pouco, portanto, muitas vezes temos muitos estudantes que nem sabem bem onde é que fica Angola, Moçambique, não temos que explicar com o mapa à frente. Itália em geral não tem muita ligação com o mundo africano e com as várias terras, portanto, qual é o público italiano acerca do colonialismo português? Não lhe posso dizer, porque não existia uma opinião pública muito forte. É por isso que os vários artigos tentam sublinhar com palavras-chave, não é? Portanto, ao falar de brutal, ou ao falar de estão a ver. Portanto, eles jogam com o facto de que praticamente a opinião pública italiana era quase um pano branco sobre o qual se podia escrever, porque praticamente não tinham consciência disso. E também dentro da igreja era a mesma coisa, ou seja, era só... É evidente que a igreja sabia muito mais, porque há missionários aí, não é? Portanto, a situação... Mas aqui, claro, os católicos em geral não tinham muita opinião, porque não sabiam. Agora, claro, as autoridades sim, não é? Por isso que, a certa altura, tomaram pelo menos uma consciência do que estava a acontecer. Digamos, esse aqui foi o passo decisivo, mas já estávamos um bocadinho à frente em relação aos primeiros anos 60, não é? Já estávamos um bocadinho mais à frente. E depois, outra... Não sei se está a responder às perguntas, digam se é suficiente, não é? Zunda, Mulema, é angolano, é? Não, do Congo. Do Congo, peço desculpa, do Congo. Pois é, e agora? Obrigada. No processo de luta anticolonial importa salientar o apoio europeu ao movimento de libertação angolano. Qual era o objetivo último da rigorosa censura que era imposta pelo regime colonial face aos primeiros sinais da revolta popular que emergia em Angola? Bem, qual era o objetivo último da rigorosa censura? Era o objetivo principal, ou seja, fazer com que as informações não saíssem de lá,
Portanto, tudo depois volta à calma, não é? Portanto, silenciar tudo. O papel da censura é sempre esse, porque a censura quer fazer com que os outros não saibam. E, portanto, não saibam quer dizer que, não sabendo, não podem apoiar. Não sabendo, não podem apoiar. Eu não falei aqui, porque também, senão, realmente ia falar. Eu já me dei conta que falei 1 hora e peço desculpa. Mas não falei aqui, por exemplo, de Agostinho Neto. Agostinho Neto, quer dizer, falei, mas assim, poucas coisas. Agostinho Neto estava na prisão e, se não tivesse... se a poesia dele não se tivesse difundido no mundo, Agostinho Neto, se calhar, era morto. Porque, de facto, ele é salvo porque é poeta. Ele foi salvo porque é poeta. Porque Agostinho Neto, de facto, a poesia de Agostinho Neto saiu das fronteiras portuguesas como poesia e depois todo o mundo europeu apoiou o Agostinho Neto a escrever, digamos assim, a PIDE, toda a documentação que está guardada no arquivo da Torre do Tombo em relação do processo que houve Agostinho Neto, está cheia de documentos, de cartas que chegaram de toda a Europa e muitas da Itália, porque a Joyce Russo é uma escritora que apoiou e traduziu as poesias de Agostinho Neto para a Itália. Graças a estas traduções, graças ao facto de dar a conhecer fora de Portugal a importância de Agostinho Neto, é que salvou o poeta, e salvou o escritor, e salvou o guerrilheiro. Porque senão não teria saído destas fronteiras portuguesas. E estamos a falar, evidentemente, de outras épocas. Hoje a nós parece absurdo, não é? Num período de democracia assim, mas existia o que também podemos dizer de Itália, como Mussolini era a mesma coisa, quer dizer, acontecia a mesma coisa. Não deixar sair as informações do que acontecia em Itália de uma maneira para que os outros não interviessem e não apoiassem. Portanto, a censura qual era o objetivo último? Era o objetivo principal. Censurar, fazer com que ninguém soubesse nada fora. Portanto, isto com certeza. Pronto, muito obrigado por estar lá. Eu também agradeço, sou eu que agradeço também as perguntas. Muito obrigada. Não, mas isso realmente é muito interessante. Eu não vou demorar mais, mas eu diria 2 notas, ou uma nota e uma pergunta. Por um lado, é verdade que, enfim, a população italiana, como eu acredito que a população portuguesa nos inícios dos anos 60, enfim, não estariam muito abertas para o que se passava em África. Claro que em Portugal, a partir da guerra, claro que as coisas mudaram totalmente, mas, por exemplo, em Itália, não esquecer que o Partido Comunista Italiano, na altura, era um partido que competia diretamente com a democracia cristã, era um partido fortíssimo em termos de peso eleitoral. Portanto, eu admito que o L'Unità e o Il Paese fossem de facto lidos também por muita gente. Mas, por outro lado, esta é a pergunta, a questão da língua. Realmente, Agostinho Neto é um exemplo, foi um poeta, e o próprio Amílcar Cabral também é um autor, e não só, e havia outros, Pinto Andrade, outros que escreveram, e é curioso a opção que eles fazem, porque e estou agora a pensar neles, quando se expressavam, por um lado seria indiferente a própria língua em que se expressavam, e ali nos inícios em 60 pronunciaram-se, ou em 70 pronunciaram-se falaram em francês, mas a opção pela língua portuguesa como língua oficial, e porque muitos sentiam, é claro, que uma das críticas que se faz ao MPLA é precisamente que eram os mestiços de Luanda, enfim, de certo modo também enculturados com Portugal. Muitos deles estudaram em Portugal e foram aqui. Mas o facto de sentirem a língua, ou seja, aquilo que o Ramos Horta falou, precisamente para saudar o processo político de libertação de Timor, mas quando cita os homens da libertação em África, ele estava a fazê-lo em português também com plena consciência de ser uma língua de libertação, não é? Mas, de facto, ali os guerrilheiros falam português para se entenderem entre eles. Claro. O português foi uma língua que uniu os guerrilheiros, portanto, eles em que língua podiam falar? Em Quimbundo, nem todos entendiam. Em Choque, nem todos entendiam. Portanto, a língua portuguesa é a língua colonial, mas é a língua.
Também o português é a língua que vem do latim colonial. O que é que podemos fazer? Não podemos regressar aos chatas. Não, claro. Quer dizer, a língua anda, a língua é muito rápida, a língua, digamos assim, tem um processo de evolução e agora, neste momento, graças a Deus, senão nós não estaríamos a falar disso, Angola tem esta língua maravilhosa que é a língua portuguesa, com as suas variedades, mas tem a língua portuguesa, o Brasil tem a língua portuguesa, com as suas variedades, tem a língua portuguesa. Temos um mundo maravilhoso que faz com que nós italianos nos apaixonemos pela língua portuguesa e, portanto, existe de facto esta escolha política que foi feita, digamos, salvando sempre as outras línguas, ficaram como línguas nacionais, não é? Línguas respeitadas, não há uma imposição linguística do português, mas de facto toda Angola, pelo menos Angola, a percentagem é muito alta de pessoas que falam português. Agora, já com Guiné-Bissau, Cabo Verde, etc., problema de crioulos, etc., mas Angola nem crioulo tem. Portanto, Angola tem o seu português, com as suas pequenas variedades, mas tem Angola. E falaram, e escolheram, e todos os documentos da Constituição, todos os documentos legislativos foram feitos, redigidos todos em língua portuguesa. Foi uma escolha do Agostinho Neto. Agostinho Neto tem interessantes textos sobre a problemática da escolha da língua. E também tem outros artigos sobre aquilo, pode ser outra conferência. Não, sem dúvida. Aqui mesmo, para terminar, mas lembro da apresentação de um livro de um autor angolano, que foi o nosso aluno de doutoramento, o apresentante, também o poeta João Melo, também um apaixonado pela língua portuguesa, e o que ele falou, e também um homem do MPLA, um homem da libertação, embora já mais novo, mas de facto é importante que nós possamos debater estes grandes temas, e foi bom tê-la ouvido hoje. E agora vamos terminar. Eu quero agradecer mais uma pergunta. Há mais uma? Não sei se é pergunta, se é um comentário do Júlio Curado, nosso estudante de doutoramento. É muito interessante o modo como os fatos são reinterpretados na imprensa de acordo com o posicionamento político das publicações ou dos jornalistas. E ao nível político, como muda a posição de Minter e Fanfani nos sucessivos governos face à manutenção do colonialismo português? Muito obrigada, foi mesmo o Minter e Fanfani, pois quer dizer, tem que manter o seu equilíbrio. Ele era um homem da democracia cristã, portanto tem que manter o seu equilíbrio. Eu acho que não temos intervenções diretas do Minter e Fanfani sobre esta questão, portanto ele alinhou-se sempre nos Estados Unidos até o fim, não é? Portanto, nós éramos, a democracia cristã estava de facto muito ligada à política norte-americana, e éramos períodos das grandes lutas entre a União Soviética e a posição dos Estados Unidos, portanto, claro que ele aceitou a política norte-americana até o fim, portanto não temos assim grandes novidades a este respeito, e não teve assim uma grande mudança, não é? Mesmo com a aceitação do Papa, mas depois, quer dizer, a democracia cristã manteve-se sempre em equilíbrio até 74, portanto, depois é que tomou posição, mas antes... Muito obrigada pela pergunta. E então, sendo assim, agradecendo também muito ao público, por exemplo, o Júlio Curado fala da Madeira e, enfim, vários lugares do país. Uma vez mais, muito obrigado.